Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 13, as promessas de Deus são infalíveis. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são: Deus é infalível. Segundo, Deus não mente nem se arrepende. Terceiro, as infalíveis promessas de Deus. Nosso texto áureo, ele se encontra em Números capítulo 23, versículo 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? A verdade prática diz que as promessas de Deus, elas são infalíveis, porque Deus e a sua palavra sempre cumprem um propósito. A palavra-chave é infalibilidade. Primeiro tópico, Deus é infalível. Primeiro subtópico, a infalibilidade de Deus. Então o Salmo 102, ele revela a autoridade de Deus. No verso 25, nós vamos ler aqui agora: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Então ele está revelando a autoridade de Deus aqui. Contudo, porém, o salmista ele faz um contraste entre Deus e a sua criação. No Salmo 102 ainda, o verso de número 26 diz assim, ó: eles perecerão. Eles aqui está falando da criação, está falando dos céus, está falando da terra, está falando de toda a criação de Deus. Eles perecerão, mas tu, agora está falando de Deus, mas tu permanecerás. Todos eles, novamente, criação, todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupas os mudarás e ficarão mudados. Aí vem o verso de número 27 que diz assim: porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Então percebeu aqui o contraste entre Deus e as obras de Deus? As obras de Deus vão se envelhecer, vão se desgastar, algumas vão terminar. Porém, Deus ele permanece o mesmo, sempre da mesma forma. Ele que criou, Ele que fez, Ele que formou, e Ele vai continuar da mesma forma. As obras dele, não. Então, se você está achando que é alguma coisa, se eu penso que eu sou alguma coisa, nós não somos absolutamente nada. Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é quem nos criou, a Ele que nós devemos honrar, glorificar, exaltar e ser gratos por tudo que Ele tem feito por nós. Então, na Bíblia, não existe uma só referência que mostre que Deus falhou nos planos dele. Você já viu em algum lugar? Já leu na Bíblia? Eu já li a Bíblia toda e não vi nenhuma referência falando sobre isso. Que Deus falhou nos seus planos, falhou nas suas palavras, falhou nas suas promessas. Então, Deus ele é absoluto, ele é infalível e ele também é imutável. Por quê? Porque ele não muda. Ele é absoluto porque ele é único, ele é completo. Ele é infalível por quê? Porque ele não falha. Segundo subtópico, fala sobre uma promessa infalível, ou seja, que não falha, né? Então Jesus ele prometeu que voltaria, sim ou não? Você se lembra dessa promessa? Mas alguns achavam que ele estava demorando. Então, o que Pedro teve que fazer? Pedro teve que responder a essa questão aos irmãos. Então, 2 de Pedro 3:8 vai dizer assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, peraí, se nós estamos no ano de 2024... há 2000 anos atrás, aproximadamente, foi o período que Jesus esteve na Terra. Então, se for ver por essas contas de Pedro, faz 2 dias que Jesus morreu, segundo as contas de Pedro aqui, para Deus. Não é isso? Para nós passou-se 2000 anos, porém para Deus são 2 dias só. Foi anteontem que Jesus morreu. Então, olha a conta que nós estamos fazendo aqui. Então, a vontade do Senhor... Qual que é a vontade do Senhor para as nossas vidas? A vontade do Senhor é que toda a humanidade, todas as pessoas, todos os seres humanos sejam salvos. Onde é que está escrito isso? 2 de Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Irmão, porque meu bisavô falava, porque meu avô falava, porque minha mãe e meu pai falavam, eu também estou falando agora, vou falar para o meu filho, mas está demorando demais. Se eles falavam naquele tempo, meu irmão, quando os apóstolos pregavam, quando os discípulos pregavam, olha só, há quase 2000 anos atrás, eles já estavam aguardando a promessa da vinda de Jesus, eles já estavam aguardando. Então pensa bem, o meu tataravô falar, meu bisavô falar, é claro que da minha família não conheci nenhum cristão anteriormente, que eu fui o primeiro a me converter, depois eu vi uma outra parte da família, hoje eu vi vários deles que são convertidos, tenho primo, tenho tios, tias, tenho tias que são convertidas também, mas até então eu não sabia, nunca ouvi falar da vinda de Jesus, a não ser a partir do momento que eu me converti. Então depois que eu me converti, que eu vim ouvir falar que Jesus voltaria, eu vim falar dessa promessa, mas aqui, então eu não tenho como dizer, mas tem muitas pessoas que já ouviram falar de muito tempo atrás, então eles ficam falando, poxa, mas Jesus está demorando demais. Então
Pedro está dizendo, alguns a têm por tardia. Lá no tempo dele ele já dizia, as pessoas já estavam achando que ele estava demorando. Imagina hoje, 2000 anos depois, não é isso? Então, mas a sequência do versículo diz assim, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, o desejo de Deus, a vontade de Deus é que todas as pessoas se arrependam e cheguem ao conhecimento do Evangelho e possa fazer sua escolha, se você quer passar a eternidade com Deus ou longe de Deus, longe da presença de Deus. Então, apesar da aparente demora, então não é demora, é aparente, tá? Porque tem uma data marcada no calendário de Deus, tem um dia lá marcadinho, específico, que é o dia que o Senhor Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Então, apesar da aparente demora, vai chegar um momento, segundo de Pedro 3, versículos 10 a 13. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, de modo inesperado, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então, a pergunta que ele faz aqui, todas essas coisas vão perecer, todas as coisas criadas vão perecer. Então, que pessoa nos convencer? Olha, está dizendo, em santo trato e piedade, é essa pessoa que nós devemos ser. Nós devemos tratar as pessoas, nós devemos ser honestos, nós devemos amar as pessoas, amar o nosso semelhante como nós mesmos, mas amar a Deus sobre todas as coisas. Então, cumprindo esse mandamento, nós cumprimos toda a vontade de Deus. Versículo 13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Que novo céu e nova terra? Em que habita a justiça. Você quer justiça? Então aguarde o novo céu e a nova terra. Aguenta um pouquinho mais, ora um pouquinho mais, jejua um pouquinho mais, suporta um pouquinho mais, que nós vamos habitar num lugar onde tem justiça. Então a promessa da vinda de Jesus, ela é infalível. Breve, Jesus vai voltar. O terceiro subtópico fala sobre a palavra infalível de Deus. Então, ao longo da Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus cumpre as suas promessas. Então, Romanos 8,56 diz assim: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse, ou seja, tudo que ele disse, ele cumpriu. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Então, tudo que Deus falou, Deus cumpriu. Tudo que depende do homem para ser cumprido, se o homem não cumprir, Deus também não vai cumprir. Então esse texto ele confirma a infalibilidade de Deus em cumprir as suas promessas. E ele não se esquece de nenhuma delas. Ele não se esqueceu de você, ele não se esquece de mim, ele não se esquece de você. Jeremias 1,12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Então a palavra que ele vela não é a minha e não é a sua. A palavra que ele vela é a palavra dele. E o resumo desse tópico diz que as promessas de Deus, elas são infalíveis. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não falha. O segundo ponto fala sobre Deus não mente nem se arrepende. Então o primeiro subtópico vai dizer assim: Deus não mente nem se arrepende. Números 23:19 vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então olha aqui o que a palavra de Deus está dizendo para nós. Deus não é homem, então ele não vai mentir. Se ele prometeu, com toda certeza ele vai cumprir. Então no capítulo 23 de Números, Balaque ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Porém, Balaão enfatizou, ele deixou bem claro para Balaque que ele só diria aquilo que Deus mandasse. Números 23:20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e não o posso revogar. Então, se Deus mandou abençoar, não adianta o profeta querer amaldiçoar, não adianta o apóstolo querer amaldiçoar, não adianta qualquer pessoa tentar amaldiçoar, não adianta qualquer potestade, principado, não adianta o Satanás querer amaldiçoar. Se Deus abençoou, está abençoado. Ninguém pode revogar, ninguém pode tirar a bênção que Deus nos dá, a não ser nós mesmos, né? Então, dessa forma, Balaão ele não podia fazer o que Deus não havia decretado. Balaão só podia fazer aquilo que Deus havia decretado. Nós também devemos agir dessa forma, fazer somente aquilo que Deus decretou, aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus falou.
Segundo subtópico, Deus, ele se arrependeu? Olha a pergunta que faz aqui. Peraí, está dizendo que Deus não se arrepende, agora Deus se arrependeu? Em Gênesis capítulo 6, Noé construiu uma arca para a salvação. Salvação de quem? Salvação dele, salvação da sua família, salvação dos animais. Por quê? Por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência que estava acontecendo na terra. Gênesis capítulo 6, versículos 3 e o 14. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. 14. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos e a betumarás por dentro e por fora com betume. Aí 1 de Pedro 3,20 vai dizer assim: os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade, a paciência de Deus, longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então, a arca que Deus mandou construir era para carregar não somente os animais da família de Noé, mas também as pessoas que aceitassem, o recebessem, que o aceitassem, que entendessem a mensagem que Noé estava pregando sobre a destruição e também se salvassem. Porém, somente 8 pessoas, ou seja, Noé, a esposa, seus filhos e as suas noras se salvaram. Então, somente 8 pessoas se salvaram e deram início à população mundial, como se vê nos dias atuais. Então, porém, ou seja, todo mundo, toda essa descendência são geração de Noé, somos descendentes de Noé. Porém, o mesmo texto de Gênesis que nós acabamos de ler, Gênesis capítulo 6, no versículo 6 ele diz assim, ó: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Então, peraí, aí você vai me perguntar, então quer dizer que Deus se arrepende? Está dizendo que não, mas aqui está dizendo que sim. Então, é uma contradição na palavra de Deus? Aí a gente vai para o subtópico de número 3, que diz assim, ó, uma aparente contradição. Então, em números, nós lemos que Deus não se arrepende, números 23, 19, grava bem aí. Agora, em Gênesis, capítulo 6, versículo 6, diz que Deus se arrependeu. Um está dizendo que não se arrepende, outro diz que se arrependeu. Então, ó, Deus, ele não se arrepende, ou seja, tudo que ele promete, ele cumpre. Tudo que ele diz que vai fazer, ele faz, exceto se for punição. Ou seja, Deus, ele diz que vai trazer o mal, ou seja, não é o mal na verdade, o mal a pessoa acha que é o mal, mas na verdade Deus vai fazer justiça. Só que a pessoa se converte. O que acontece? Então Deus fala assim, bom, eu não vou fazer o mal que eu disse que faria. Ou seja, eu não vou entrar com justiça como eu disse que faria, porque a pessoa se arrependeu, porque a pessoa se humilhou, porque a pessoa se consertou. Olha só, então Deus voltou atrás. Isso, para nós, é uma forma de arrependimento, não é isso? Pois é, então, contudo, em Gênesis 6, arrependimento, aí junta com a expressão pesou-lhe em seu coração, ela traz uma conotação humana aplicada a Deus para reforçar a ideia do quanto Deus se entristeceu com a escolha que o homem fez. Não foi o que Deus fez, o que Deus faz é perfeito. E outra, um ser onisciente, que sabe todas as coisas, que sabe tudo que iria acontecer, que sabe tudo que vai acontecer, como que ele ia se arrepender? Não tem como, né? Então, se você sabe que a caneta vai cair e você vai ficar triste porque ela vai quebrar, você vai soltar ela? Não, você não vai soltar. Ah, mas eu sei que ela vai quebrar, mas me arrependi. Não, Deus não é dessa forma. Deus, ele sabia o que ia acontecer, então não é dessa forma. Na teologia, existe um termo chamado antropopatismo, fica tranquilo, tá? Ou seja, o que significa isso aqui? A forma que o autor sagrado ele usa para atribuir característica humana a Deus. É uma forma dele se expressar para que nós possamos entender o que o texto está querendo dizer. É simplesmente isso. Então, no sentido de que a mensagem ela fosse mais bem compreendida pelo leitor da Sagrada Escritura. Ou seja, por nós todos, que nós possamos entender. Então, usa-se palavras transformando-se os atributos, o próprio Deus, como se ele fosse um ser humano. Mas Deus não é um ser humano. Deus é Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Então, em Gênesis 6, a falha não está em Deus. A falha está no ser humano. O arrependimento de Deus não é em relação ao plano criador dele, mas ao ato rebelde do ser humano. O resumo desse tópico diz que o nosso Deus não mente, nem se arrepende, pois nele não há sombra de variação. Desculpe. Terceiro tópico, fala as infalíveis promessas de Deus. Primeiro subtópico, um plano glorioso. Então, a queda do ser humano, ela não pegou Deus de surpresa. Como nós já dissemos, Deus ele é onisciente, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Então, ao contrário disso, Deus tinha um plano desde o princípio.
Valdecir, onde que está isso? Apocalipse capítulo 13, versículo 8, dentre outros versículos, tá? Esse aqui não, é um só que nós vamos ler, mas há outros versículos que dizem também. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o plano de Deus para a salvação do ser humano é desde a fundação do mundo. O Cordeiro já havia sido morto para Deus, o Cordeiro já havia sido morto, ou seja, o plano de salvação de Deus foi antes da criação do homem. Antes de Deus criar o homem, desde a fundação do mundo, Deus fundou o mundo. Então ele não havia criado o homem ainda, Deus fundou o mundo e já matou o Cordeiro. Ou seja, o plano de Deus já estava bem na frente, milhares de anos na frente Deus já estava com o plano da salvação. E esse é um plano glorioso. Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim: nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então nós somos criados para glorificar o nome do Senhor. Então esse plano já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. João capítulo 1, versículos de 1 a 4 diz: no princípio, lá atrás, lá em Gênesis, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, na verdade, que é antes do princípio, antes de principiar todas as coisas. Então ele está falando lá atrás. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? Jesus, o verbo, a palavra. 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Por Jesus. Jesus é quem fez todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha só, então desde o princípio, irmãos, desde o princípio, não adianta falar que pegou Deus de surpresa, que Deus foi enganado. Não tem como enganar Deus, não tem como ludibriar Deus, não tem como. Deus, ele sabe de todas as coisas, Deus está em todos os lugares, em todos os tempos, passado, presente e futuro. Deus está fora do tempo porque ele é atemporal. O tempo é só mais uma das suas criações, que ele tem absoluto controle na palma das suas mãos. Então assim, o mistério da salvação. Por que mistério? Porque foi revelado somente no Novo Testamento, depois de algum tempo. Então o mistério da salvação ele foi revelado como promessa de Deus. Gênesis 3,15. 3,15 era mistério ainda, não era? E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então já era promessa de Deus que alguém viesse para ferir a cabeça da serpente. João 3,16 também, que você sabe de cor, não precisa nem ler, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Valdecir, mas eu sou assassino, eu sou traficante, eu sou prostituto ou prostituta, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não importa, porque Deus amou de tal maneira, ele amou de tal maneira, ele não conseguiu nem expressar. João, que era o discípulo do amor, o apóstolo do amor, ele não conseguiu expressar o tamanho do amor de Deus, o tamanho do amor que Deus nos amou, a ponto de entregar o seu próprio filho. Para quem? Para quem? Para todo aquele que nele crê. Simplesmente a pessoa precisa crer para que seus pecados sejam perdoados por Deus. É certo que nós teremos todo pecado, toda ação gera uma reação, todo pecado tem uma consequência. A consequência aqui na terra, muito provavelmente nós vamos passar por ela, a menos que Deus queira nos livrar. Porém, isso não é garantia. A garantia é, no céu, nossos pecados estão perdoados e nosso nome escrito no livro da vida, simplesmente aceitando a Jesus Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. O segundo subtópico fala sobre a eternidade. Então, com o seu plano de salvação, Deus também promete o quê? Vida eterna. 1 de João, capítulo 2, versículos 24 e 25. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então pronto, se você nunca ouviu falar sobre promessa que Deus fez, está ouvindo uma agora aqui, a promessa de vida eterna. Essa é a promessa que ele nos fez. Se permanecermos nele, teremos vida eterna.
Então isso nos mostra que nós não fomos criados para a queda e nem para a rebelião contra Deus. Nós não fomos criados para isso. Adão não foi criado para isso. Mas nós fomos criados para quê então, Valdecir? Nós fomos criados para andar e também para viver diante da presença de Deus. Ah, mas só lá no céu? Não, aqui na terra e depois por toda a eternidade, onde quer que ele esteja. Então o Senhor Jesus é quem garante a eternidade, como diz 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 54. E quando isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, quando isto que é mortal, isto que é corruptível, se revestir de imortalidade, de incorruptibilidade, seremos seres transformados, modificados por completo. Não vai haver mais morte para nós depois que acontecer esse mistério. Depois que acontecer, não haverá mais morte, mais dor, mais tristeza, não vai haver mais nada de ruim. Terceiro subtópico fala sobre esperança forjada na promessa infalível de Deus. Então, desde sempre, irmãos, o ser humano ele busca uma maior expectativa de vida. Porém, envelhecimento e morte são realidades vivenciadas pelo homem. Inevitavelmente, não tem jeito, vai acontecer com todos nós, a menos que o arrebatamento chegue antes da nossa partida natural. Então, contudo, nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que nós desfrutamos em Cristo Jesus. Nós compreendemos que a vida ela é o quê? Ela é um dom de Deus. Romanos 6, 23. O salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso nós somos agradecidos e alegres, ou seja, na verdade, agradecidos e alegres, nós seguimos a caminhada com Deus. 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Nós vamos conhecer ele face a face, nós vamos ver a forma como ele é, o jeito como ele é, nós vamos conhecê-lo presencialmente, vamos sentir o seu hálito no nosso rosto, vamos falar de pertinho com ele, vamos poder abraçá-lo como ele é. O resumo desse tópico diz que a nossa esperança está forjada na infalibilidade da promessa de Deus. Que promessa? A promessa da vida eterna. Conclusão. Meus queridos, concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Então, aqui nós temos a oportunidade de renovar a nossa esperança no Senhor. Então, que nós possamos fazer isso. Nós confiemos em Deus e também na força do seu poder. Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.